Hoje o melhor e mais justo, você já sabe, faz um raio-x da saúde do homem. Resistência masculina à atenção com a própria saúde representa uma sobrecarga financeira para a sociedade, sobretudo amplia o sofrimento físico e emocional do paciente e da sua família quando do adoecimento dos homens, né? Quais agravos, a gente falou no bloco passado, os agravos que poderiam, que são os mais frequentes, e eu gostaria de saber como eles podem ser evitados. Aliás, eu deixei uma pergunta pendurada. É verdade, com o aumento da expectativa de vida entre homens e mulheres, mas estamos falando especificamente dos homens, a possibilidade da gente desenvolver outras doenças, a incidência de doenças como câncer, por exemplo, deverá ser cada vez mais ampla, ainda que também a ciência consiga mitigar os efeitos e gerar longevidade, etc. Mas é provável que isso aconteça ou isso é um mito? Não, é fato. Sem dúvida, se você viver 50 anos, você estará exposto a um número X de doença. Se você viver 80 anos, esse número aumenta. O que se procura, e se tem conseguido até com bastante sucesso, é que você ficando doente, você consiga tratar, curar, e se não curar, pelo menos conviver de uma forma digna e confortável com essa doença. Manter qualidade de vida embora doente, né? Exatamente. Administrando a doença. Por exemplo, isso voltando a falar, por exemplo, do câncer de próstata. Alguns anos atrás, era um sinônimo de morte iminente, né? Hoje em dia você tem tratamentos bastante eficientes para o câncer de próstata, de forma que muitas vezes a pessoa tem um câncer maligno que poderia levá-lo à morte, mas que se ele fizer um tratamento adequado, ele pode ficar completamente curado. Então esse indivíduo que morreria aos 60 anos de câncer de próstata, talvez ele vai chegar aos 60 anos muito bem, fisicamente, sem a próstata, mas aí ele passa a pertencer a um grupo de pessoas que podem ter um outro tipo de câncer ou que podem ter um agravo da sua saúde em função de doenças cardiovasculares, infartos, derrames, esse tipo de coisa. Então, sem dúvida, esse acréscimo do número de anos também se acrescenta o número de doenças em que a pessoa está exposta. Mas existe hoje muita coisa que se pode fazer para que a pessoa conviva bem, não só viver muito, mas viva bem, mesmo tendo algumas alterações que no passado não eram assim controláveis. Né? Aliás, esse critério não seria mais fundamental, Roberto? Mais do que viver muito é viver bem, ou viver muito e bem. A gente estava falando no intervalo aqui que você estava falando de um certo estudo e um critério, né? Um parâmetro, qual é mesmo? Na realidade, assim, a gente hoje conhece mais da fisiologia do envelhecimento e cada vez se conhece mais, porque cada vez a população envelhece mais, então se conversa sobre osteoporose, é um outro assunto que também afeta o homem mais tardiamente que a mulher, e o velho morre de fratura, quer dizer, um outro problema importante de saúde pública. São as quedas, né? São as quedas ou a quebra que leva à queda, né? O osso que vai ficando fraco, por assim dizer, de forma leiga. Então a fisiologia, evidentemente que, como foi dito aqui, quanto mais se vive, mais chance você tem de quebrar a perna, mais chance você tem de ser assaltado e mais chance tem de ter câncer. Mas hoje sabe-se que existe um conceito do TLS, que é a sigla em inglês, Time Life Span, que é o tempo teórico que uma pessoa, em condições ideais, né, longe da poluição, numa população, vivendo numa cidade que não tem muita gente, nem pouca gente, enfim, sob certas condições poderia viver. Se alimentando bem, com atividades físicas regulares. Atividade física, teria condições plenas, mentais e físicas. Eu vou dizer um número aproximado, porque eu não lembro de cabeça, mas ela passou de 112 a 117 anos ou coisa desse tipo. Ou seja, quem nasce hoje nessas condições poderia viver até os 117 anos, trabalhando, estudando, pensando, fazendo exercício, fazendo sexo, etc. Com 117 anos. Esse é o nosso mas essa potencial. é uma condição ideal, né? É só potencial, porque na prática ninguém vive numa situação tão ideal assim. Ou muito poucas pessoas vivem assim. Né? Então, o que acontece é o seguinte, por exemplo, nesse estudo viu-se que você precisaria morar numa cidade média. Não com milhões, com 200 mil, 300 mil habitantes. Ali no Mediterrâneo, numa ilha grega, por exemplo. E aí é que está, não seria no Mediterrâneo nem numa ilha grega, você teria que estar a uma certa altura. Uma altitude um pouco maior. Uma altitude maior. Eu falei isso, inclusive, porque a população mediterrânea
tem uma longevidade grande, há estudos atribuindo a fatores climáticos e alimentares, a oliva, ao pão, e, enfim, o trigo, ao vinho. Então, na realidade... Mas também é um sistema de saúde bastante eficiente. Né? Na realidade, por exemplo, que se você vê uma movimentação, às vezes existe pessoas que chegam aos 50 anos e tentam ir para lugares onde se vive mais, achando que isso vai aumentar, o que é um absurdo. Não é a mesma coisa, né? Que a gente vê de forma indiscriminada, reposição hormonal, uso de vitaminas, etc., achando que isso vai fazer com que ele viva mais. Né? A história do rejuvenescimento. Então, por exemplo, Okinawa, que é uma ilha no Japão, no sul do Japão, né? Entre o Japão e a China, a expectativa de vida passa dos 90 anos. Como é que é a vida desse povo? São lavradores, são pescadores, mas são pessoas alegres, são pessoas que gostam de dançar. Então, ou seja, tem uma vida social e comunitária satisfatória, uma vida física muito intensa, né? Lavradores. E o corpo funcionando. Mantém a cabeça por muito tempo. Com um clima relativamente temperado e tal, sem grandes picos. Isso desde nascença. Sim, né? Durante então, muito tempo. Não adianta eu ir para Okinawa hoje, que provavelmente não vai ter o mesmo efeito do que quem nasceu lá. Né? Primeiro, inclusive culturalmente, não sei se a gente se adaptaria ao tipo de vida, tendo vivido nas grandes cidades até a idade que temos. Eu, com certeza, eu infartaria, por exemplo, hotel fazenda, por exemplo, que é uma coisa que todo mundo gosta de ir, eu não aguento mais que um dia. No segundo dia eu já estou tendo angina. Isso lembra a história do cara que foi no médico e falou: doutor, o que eu tenho que fazer para chegar aos 100 anos bem? E o médico falou: só tem que parar de fumar. Mas eu não fumo, doutor. Só tem que parar de beber, mas eu não bebo. Só tem que parar de dormir tarde, ir em festa. Doutor, eu tenho uma vida simples, né? Eu não vou a festa, eu não jogo, eu não vou a festa, até sexo eu faço com precaução. Mas respondeu: meu amigo, se o senhor não fuma, não bebe, não passeia, não vai dormir tarde, não faz sexo, você quer viver até 100 anos para quê, né? É evidente que o tom é jocoso, é de piada para descontrair, mas aí é uma questão também filosófica. Escolhas, né? Escolhas. O cigarro a gente sabe que vai dar câncer, que vai dar... Hoje eu atendi uma paciente com uma insuficiência respiratória grave e falou: doutor, obrigado por sua causa, eu parei de fumar, senão já estaria morta. Ela teve um câncer de bexiga que está associado ao cigarro, que às vezes se fala menos do que infarto, etc. Então é evidente que ela está pagando um preço caro, porque não é morrer, é sofrer. E não tem sofrimento maior do que falta de ar, que é outro problema de saúde que ainda afeta mais os homens do que as mulheres. Os homens ainda fumam mais do que as mulheres. Então, agora esse número venha mudando, né? Essa distância vem mudando. Venha mudando. Por exemplo, a questão do fumo, realmente os níveis são muito menores. Você pegar, por exemplo, a República Tcheca, se fuma muito mais do que no Brasil, né? Graças a campanhas, de novo, um elogio aos governos todos que perceberam que sai muito mais barato você evitar que a pessoa comece a fumar do que tratar depois que começou a fumar. Isso está líquido e certo, está claro, né? Então, na mulher, programas de prevenção de câncer de mama, quer dizer, vale a pena você tratar mais cedo do que tratar mais tarde. E aí vai tendo algumas polêmicas, agora, do próstata, ponto de vista da planificação, porque isso é uma questão, inclusive, do gestor público, né, de um país, etc. Você está pensando em orçamento, claro, em qual é o melhor investimento, né? O melhor investimento no sentido de cobrir mais gente e gastar em prevenção para gastar menos do que numa ação curativa mais adiante, etc. No mundo do trabalho, quais são, para as empresas, o que é mais caro do ponto de vista da saúde do homem? O que as empresas perdem de trabalhador? Há números, pesquisas, por exemplo. Hoje no Brasil, quais são os fatores de agravo à saúde que mais prejudicam o desempenho no trabalho no mundo masculino? São o que? São as hipertensões, a diabetes, é o alcoolismo? O que são os acidentes? Eu acho que o alcoolismo, eu não tenho os números, mas o alcoolismo é uma coisa importante. Eu dei plantão em fábricas e uma cena que eu me lembro de uma indústria que eu dava plantão aqui, em São Bernardo, e um dia eu fui comer num restaurante que tinha fora da fábrica. E a parede era forrada de garrafas, e cada garrafa tinha um número. Fiquei imaginando o que era aquilo. Cada número daquele era o número da chapa do cidadão que vinha para fora
para tomar a sua birita antes de voltar para dentro. Quer dizer, uma garrafa, era que nem um clube do uísque, né? Cada um tinha sua garrafa. Mas ele tinha o número da chapa dele, que coincidia com o número do crachá dele. Então isso tem algumas implicações. Eu não sei se isso ainda existe hoje, mas, primeiro, o indivíduo está bebendo mais do que devia. Segundo, ele bebe e volta lá para dentro. Quando ele volta lá para dentro, ele está muito mais exposto a acidentes. Um indivíduo desse que sofre um acidente, muitas vezes grave, fica afastado durante anos, como eu cheguei a ver, com fraturas graves, ficava afastado durante muito tempo. Então, o custo social disso é enorme para a empresa. Sofre a família, sofre sofre o indivíduo, sofre o sistema de saúde, tem que ter se gasta dinheiro quando se podia estar tratando uma pessoa com câncer, etc. Então, e isso leva a uma outra coisa. Aqui na região tinha um empresário que era considerado maluco, que era o Salvador Arena, em que ele proibia de sair para tomar uma lá fora. Mas ele servia uma lá dentro. Ele servia uma dose lá dentro. Quer tomar? Vai tomar uma dose aqui dentro. E não uma meia garrafa lá fora. Então, ele, de certa forma, ele estava gerenciando, ou ele estava tentando gerenciar o quanto cada indivíduo tomava para evitar problemas dentro da empresa. Então, porque o custo social disso vai ser muito grande. Muito. O grande problema é que quando você toma uma garrafa, você começou tomando uma dose. E isso também depende de oferta. Na realidade, você chegar e dizer que beber não é gostoso, ou usar cocaína não é gostoso, é uma falácia, porque você libera, você fica mais alegre. O que precisa ser apresentado às pessoas é o futuro, a consequência, né? Então, todo esse esquema, por exemplo, publicitário, que é obrigado a se ter na carteira de cigarro, né? Talvez ele devesse ser ampliado. Sim. Isso é política de saúde. Nós somos da época, e talvez eu, Roberto e o Pedro um poupouco mais novo, que a propaganda do cigarro Imagina, Braz, você é muito mais velho que eu, Não, que é isso, eu Roberto. Eu estou pintando o cabelo diferente. Você está pintando? A propaganda do cigarro era o cara em cima de um carrão, em cima de um cavalo, era sempre chamando a atenção que o cigarro era uma coisa que levava para cima. Uma marca conhecida falava: 9 entre 10 cirurgiões prefere a minha marca. Eu não me lembro dessa. Opa. Eu não sou tão velho assim. Não, eu também não sou, mas eu leio história. Esse tipo de equívoco e de uso, né? Porque sabia que o cigarro fazia, não como se sabe hoje, mas sabia que o cigarro fazia mal à saúde, muito embora se não tivesse as comprovações científicas há 50, 60, 70 anos. Mas hoje, é claro que, além de ser muito mal, deve ser desencorajado, deve haver campanhas para fazer com que as pessoas possam não fumar ou parar de fumar, enfim, tanto assim como beber, tá certo? E isso funcionou. Sim, reduziu-se. E isso a gente deve a muitas pessoas e a muitos governos que entenderam isso, que se sensibilizaram a isso. Então, o que a gente precisa é ter outros programas exatamente nesse nível. Né? Questões de violência urbana, gente... Quer mudar a cultura, na verdade, né? Não é... E vamos ser honestos, não vamos ser hipócritas. Eu dirijo diferente aqui do que quando eu estou nos Estados Unidos. Sim, porque lá as sanções são muito mais graves. Nós não falamos aqui, e a cultura é outra. Nós não falamos aqui de um grande mal do homem, que o homem é mais vítima do que a mulher, que é a violência urbana. Então eu vejo, por exemplo, moto, nada contra a moto, aqui nós temos pessoas que andam de moto, mas na Via Anchieta, aqui em São Bernardo, como é que pode uma moto passar no meio de duas faixas, ter um caminhão do lado, um ônibus do outro? Então, às vezes a gente vê uma cabeça com capacete num lado no chão e o resto do corpo no outro. E a pessoa acha que está certo. Nos Estados Unidos, na Europa, não tem moto passando no meio de carro, numa estrada e nem na rua. E aqui é um lobby enorme, tanto das empresas quanto dos motoqueiros, para garantir que eles andem no corredor. Né? Agora, isso dá um outro programa, né, Roberto? Dá um outro programa. Eu preciso agradecer muitíssimo a vocês, porque o nosso tempo está acabando. A gente fará outros debates, porque essas questões são todas ligadas à saúde pública do homem, da mulher, da criança, enfim, do cidadão, tá certo? Agradeço também a você que nos acompanhou até aqui. Espero, tenho certeza que a nossa conversa te ajudou a
estimular em você o autocuidado masculino para que os homens se tornem protagonistas das suas demandas de saúde, consolidando seus direitos sociais básicos, inclusive o de cuidar da saúde, construindo a sua cidadania por um país melhor e mais justo para todos, inclusive para os homens. Logo, o conteúdo desse programa estará disponível no nosso portal tvt.org.br, onde você pode sugerir temas e rever outros debates que a gente já fez por aqui. Acompanhe a nossa programação também pelas redes sociais, facebook.com/redetvt e pelo Twitter, @redetvt. A gente se encontra na próxima quinta-feira ou a qualquer momento pela internet. Um forte abraço.